Boa tarde, gente. Trader Coach na área. Hoje o tema do Trader Coach é o seguinte. Vejo muitas pessoas aí migrando para o mundo de day trade, né? Mas será que aprendendo análise técnica convencional, né, é possível ganhar no day trade nos dias de hoje? Pois é. Quando eu comecei lá em 2004, havia um estilo, uma liquidez, uma volatilidade muito diferente do que hoje existe no mercado. Então, quando a gente aprende análise técnica convencional, nós aprendemos fazer o quê? Observar rompimentos de topo, observar rompimentos de fundo, seguir tendência. E isso para o nosso day trade, para o nosso dia a dia, hoje é impossível se fazer day trade apenas seguindo esse cenário. Então pensem o seguinte, todas as vezes que eu quero operar hoje, eu tenho que pensar única e exclusivamente no momento atual de mercado, né? Então, qual que é o grande macete? Quando eu comecei, a gente tinha o seguinte, o mercado vendia e aí durante o dia inteiro ele permanecia em tendência, ou seja, ele vinha caindo, testava topo, rompia fundo, testava topo, rompia fundo, e isso permanecia praticamente todos os dias, né? Para o lado que ele rompesse o topo ou o fundo inicialmente, ele permanecia. E aí virou uma moda fazer day trade, eu também estava participando dessa moda, e a moda era comprar, deixar o mercado seguir a direção, e no final do dia, muito provavelmente, você tinha lucro. Com o passar do tempo, o mercado veio adquirir uma nova dimensão. O nosso mercado cresceu em volume, em liquidez. Os players que vieram jogar o nosso jogo aqui de bolsa, eles passaram a ter o maior controle, também tentaram fazer dinheiro nesse período, né? E o mercado adotou uma nova postura. Então, o que acontece hoje? Hoje, é como se fosse o samba do crioulo doido, né? Você tem um mercado, de repente, dando compra, daqui 5 minutos ele dá venda, e se você não souber aproveitar as oportunidades com o que o mercado te dá, muito difícil você fazer dinheiro no curto prazo, tá certo? Para exemplificar, eu vou explicar aqui, mostrando a tela, para vocês entenderem como era o mercado quando eu comecei. Vamos dar uma olhadinha na tela aqui. Antigamente, o mercado, quando nós decidimos fazer day trade, sempre que o mercado iria cair, você vivenciava uma condição técnica onde ele permanecia numa longa e duradoura tendência, né? Isso permitia eu fazer minha entrada, colocar o meu stop no topo anterior, esperar o mercado evoluir, e a cada rompimento de fundo que ele fazia, né, quando ele perdia o fundo anterior, eu remanejava o meu stop para o topo que ele tinha deixado para trás. O que acontece hoje, em 90%, 80% dos dias, é algo assim. O mercado arma uma condição baixista, gera uma venda, e no movimento seguinte, ele não cai mais, ele já muda para compra, muda para venda. Então o mercado ficou muito mais confuso. O que faz isso acontecer? Faz, muitas vezes, eu vender, colocar um stop, ser violinado, tá certo? Eu comprar um rompimento com stop no fundo e ser violinado de novo, né? Então, a ideia, quando nós vamos fazer day trade, é pensar numa questão muito importante. Voltando aqui para mim. Será que é possível mesmo eu fazer day trade tendo foco e aprendendo com pessoas que normalmente nunca operaram day trade, apenas fazem swing trade, apenas fazem position trade? Então, assim, o que eu estou dizendo para vocês? A maioria das pessoas que ensinam análise técnica, a maior base de conteúdo que a gente vai encontrar na internet sobre day trade, ela está baseada numa proposta de 10, 12 anos atrás. E essa proposta, ela é ineficaz
para os dias de hoje, quando a gente pensa assim, eu quero fazer day trade, eu quero ganhar dinheiro com trade, estou pensando em largar meu serviço, quero ter uma outra profissão, quero ser bem sucedido operando day trade. Então, a gente precisa ter a visão macro da coisa e entender que o mercado mudou. O mercado ele é muito dinâmico e talvez daqui 3, 4, 5 anos nós venhamos a observar o mercado e esse mercado já seja diferente novamente. Então, a principal arma do trader, ela não está na técnica, ela está em observação, você conseguir visualizar o que está acontecendo no dia a dia do mercado, tá certo? Então, se nesse bloco vocês querem tirar alguma coisa de útil, alguma ferramenta, é vocês imaginarem o seguinte, o mercado ele é muito dinâmico. Esse é o mercado mais concorrido do mundo, tá certo? E nesse sentido, o que a gente vai pensar? Eu preciso ter uma abordagem com o mercado diferente do que eu aprendi, do que eu vejo as pessoas fazendo por aí. O mercado ele é muito mais dinâmico, o mercado requer que você tenha um grau de inteligência, não inteligência, como que eu vou dizer, vamos dizer, uma inteligência de você olhar para aquilo e falar assim, olha, o mercado mudou, o mercado não é mais desse jeito, eu preciso ter uma postura diferente também. E aí que entra a história do day trade. O trader, o cara que faz day trade, ele está atento a essas mudanças e ele consegue arrumar uma solução, arrumar uma medida paliativa ali para aquela situação e extrair valor do mercado, tá certo? Bem, era o que eu tinha para falar nesse bloco. No próximo bloco a gente vai falar sobre o porquê das operações scalper, tá certo? Grande abraço, até lá.